Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Alvarez, sou defensor público do Mato Grosso do Sul e professor especialista em Direito Penal. Agora precisamos falar sobre os efeitos da causa de extinção da punibilidade. A nossa causa de extinção da punibilidade pode ter alguns efeitos. Antes de entrarmos no tema de efeitos da causa de extinção da punibilidade, devemos abrir um parênteses aqui e falar sobre os efeitos da sentença. Já vimos que a pretensão punitiva começa no momento do crime e vai se arrastando até a sentença penal condenatória. Neste momento, essa sentença penal condenatória, ela surte alguns efeitos. Quais são os efeitos da sentença penal condenatória? Nós temos o efeito primário. O efeito primário da sentença penal condenatória é aquilo que está previsto no tipo, no seu preceito secundário. Vamos exemplificar. O artigo 121 do nosso Código Penal traz a seguinte redação: matar alguém. Pena de 6 a 20 anos. Esta parte final, pena de 6 a 20 anos, é o preceito secundário do tipo, aonde está previsto qual vai ser a pena que pode ser aplicada no caso de um homicídio simples, que não há nenhuma qualificadora presente. Se houver alguma qualificadora, a pena irá aumentar de 12 a 30 anos. Este é o preceito secundário da norma no caso de um homicídio qualificado. Então, nós podemos notar aqui que o primeiro efeito, o efeito principal da condenação, é justamente este preceito primário da norma. É a aplicação da pena ou de uma medida de segurança. Nestes termos, temos que o principal efeito que uma sentença penal condenatória quer, quando o juiz elabora uma sentença penal condenatória, ele visa que o agente cumpra aquela pena. O efeito principal da sentença, então, é a pena. A pena ou a medida de segurança aplicada. Nós também podemos ter um efeito secundário da norma penal. O efeito secundário, e aqui nós temos que fazer um parênteses dentro do parênteses, para explicar a reincidência. A reincidência é um efeito secundário da norma. Esses efeitos secundários da sentença penal condenatória não estão previstos em lei. Eles são consequências de uma sentença penal condenatória. A reincidência ocorre por conta da sentença penal condenatória. A reincidência, sim, vem prevista em lei. O que seria uma reincidência, então? Quando um agente comete um novo fato delituoso depois daquele primeiro momento, depois daquele momento da sentença penal condenatória transitada em julgado, ele pode ser considerado reincidente. Então, José que furtou o João. O processo dele transcorreu, ele foi condenado por uma sentença penal transitada em julgado no dia 5 do mês de maio. No dia 6 do mês de maio, José comete um novo furto. José, então, será considerado reincidente e terá sua pena aumentada no final deste segundo processo. Isto é a reincidência. Ele é um efeito que aquela primeira sentença penal transitada em julgada traz para o réu, que é a reincidência. Esses efeitos secundários ainda podem se manifestarem de outras formas, como, por exemplo, a revogação da suspensão condicional da pena, chamado de sursi penal. Também pode influenciar na revogação do livramento condicional, entre outras tantas consequências que pode ter uma sentença penal condenatória. Então, estes efeitos, também chamados de efeitos secundários da sentença penal condenatória. Nós ainda temos mais um efeito chamado de extrapenal. Então, já vimos que a sentença condenatória pode ter o efeito principal, que é atribuir uma pena, e o efeito secundário, que é, por exemplo, determinar a reincidência do agente. Sobre reincidência ainda, nós devemos observar que ela tem o prazo depurador de 5 anos. Caso o agente não venha cometer nenhum outro fato, até 5 anos depois de uma sentença penal condenatória, não mais será considerado reincidente para efeitos penais. Então, esta é uma outra consequência da sentença penal condenatória. Entrando agora nos efeitos extrapenais da sentença condenatória, eles podem ser de dois tipos. O primeiro deles pode ser um efeito genérico, que está previsto no artigo 91 do Código Penal. Este efeito genérico, previsto no artigo 91 do Código Penal, ele pode ser expressado de duas formas. A primeira, reparação do dano para a vítima. A vítima de um crime, por exemplo, um crime de furto, pode usar uma sentença penal condenatória transitada em julgado para executar este réu na área civil. Não vai precisar iniciar com um processo desde o início, chamado de processo de conhecimento.
ele não precisa iniciar com o processo de conhecimento. Ele apenas vai executar essa sentença penal condenatória para reparar o seu dano. A exemplo, como se essa sentença fosse um cheque dado pelo Poder Judiciário para que a vítima execute, então, o réu. Ela tem um poder de execução daquela sentença penal condenatória. Este é um efeito extrapenal genérico. O segundo efeito extrapenal genérico da sentença condenatória é a perda de bens em favor da União. Se o bem foi utilizado como instrumento do crime ou para a prática daquele determinado crime, o agente irá perder aquele bem em favor da União. Este é um outro efeito extrapenal genérico da nossa sentença penal condenatória. Então, se um agente comete um tráfico de drogas utilizando de um carro, de um veículo próprio para cometer este tráfico de drogas, para transportar a droga dentro deste veículo, ele irá fatalmente perder este veículo em favor da União. O Estado vai dizer para aquele agente: você cometeu o crime utilizando o seu carro, então agora este carro vai ser perdido em favor da União. Este é o perdimento de bem, um segundo efeito extrapenal genérico da nossa sentença penal condenatória. É óbvio que aqui nós vamos preservar os direitos de terceiros. Se aquele carro não era do agente e por algum motivo ele utilizou aquele carro sem o consentimento do seu dono, este terceiro que estava de boa fé na situação não irá perder o bem. Este bem, ele irá tentar, através de um procedimento judicial, reaver este bem que foi perdido. Então, estes são os efeitos da sentença penal condenatória extrapenais genéricos. Estes efeitos são automáticos. O juiz não precisa, em momento algum, determinar em sua sentença que este efeito irá ocorrer. Ele ocorre de maneira automática. Mas ainda temos um outro tipo de efeito, que é o efeito específico da sentença penal condenatória, previsto no artigo 92, inciso 1 do Código Penal. Pode ocorrer de várias formas, não é um rol fechado, como o efeito genérico. Ele é um efeito específico da sentença penal condenatória, um efeito extrapenal, que incide, por exemplo, no inciso 1º, na perda do cargo. E vamos voltar agora para o efeito que gera a causa de extinção da punibilidade. Por que foi necessário estudar os efeitos da sentença penal condenatória? Porque, como vimos, a causa extintiva da punibilidade pode incidir do momento do trânsito em julgado da sentença condenatória para trás ou para frente. Caso uma causa extintiva da punibilidade incida no momento anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, esta causa irá apagar todo e qualquer efeito da sentença. A sentença penal condenatória, como eu já disse para os senhores, ela pode ser executada na área civil, sem um processo de conhecimento. João, que foi furtado por José aqui no exemplo, pode ainda acionar José na justiça comum? Ele poderia acionar José sim. Da seguinte forma: abre-se um processo de conhecimento em que João tem que provar que José realmente cometeu o furto do fato e, por este motivo, deve ser punido. Assim, com um processo de conhecimento na esfera civil, caso seja provado que realmente José cometeu este furto para João, João poderá ainda assim receber a quantia que perdeu, limitada aos patrimônios de José. Isso se José vier a falecer antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Este marco que estamos falando é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Caso a morte sobrevenha após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ela ocorra durante a fase de execução da pena, o ius executionis para o Estado, a pretensão executória do Estado, o que vai acontecer? Neste momento, uma sentença penal ainda está valendo. Então, o que o Estado irá perder é o primeiro efeito, o efeito principal da sentença penal condenatória, que é a execução de pena. Então, neste caso, da morte de José vir a ocorrer depois da sentença penal condenatória transitada em julgado, sem possibilidade de recurso para nenhuma das partes, José, então, só vai desaparecer o efeito da sentença penal condenatória principal contra ele. Ele não vai precisar mais cumprir a pena. Eu dei o exemplo da morte do agente, mas poderia ocorrer aqui uma graça, ou um indulto, que também poderia extinguir a pena de José. José, então, não precisaria mais cumprir esta pena determinada na sentença. Ainda iria subsistir os efeitos secundários e os efeitos extrapenais. Neste caso, a vítima poderá ir na esfera civil e executar a sentença penal, sem precisar provar
que foi José quem furtou aquele celular de João. João poderia pegar essa sentença penal condenatória e utilizá-la como um instrumento de execução na esfera civil e não na esfera penal aqui. Então vamos deixar bem claro. O efeito das causas de extinção da punibilidade, se ocorrerem antes do trânsito em julgado, eliminam todos os efeitos da sentença penal condenatória. Então, se eu olhar do crime até o trânsito em julgado da sentença, todos os efeitos que essa sentença poderia gerar, como reincidência, obrigação de reparar o dano e assim por diante, serão extintos. Essa sentença não existirá. Caso essa sentença já tenha sido prolatada e não tenha mais possibilidade de haver recurso, tanto para a defesa quanto para a acusação, o chamado trânsito em julgado do processo, neste momento, posterior a isto, o efeito que vai gerar uma causa de extinção da punibilidade é o seguinte: só vai excluir o efeito principal. Como no direito, nós já sabemos, existem várias exceções. Aqui eu posso encontrar duas delas, trabalhando agora única e exclusivamente com essa parte sequencial, com essa parte executiva da sentença penal condenatória, na esfera penal. Caso ocorra essas duas causas distintivas da punibilidade que eu vou dizer para os senhores, depois da sentença penal condenatória, vão ser excluídos todos os efeitos penais, inclusive a reincidência, que é o mais importante dele. O efeito secundário também vai ser excluído. Só não vão ser excluídos os efeitos civis dessa sentença penal condenatória. Quais são esses dois casos? A abolitio criminis, que significa revogar um crime que já existia, a exemplo do artigo 217 do nosso Código Penal, que previa o crime de sedução, que foi revogado. Este crime, ele foi revogado, assim não existe mais no nosso ordenamento jurídico. Isso é uma abolitio criminis. É uma lei futura que vem para revogar um crime que já existe. No caso da abolitio criminis e no caso da anistia, nessas duas causas de extinção da punibilidade, além de eliminar os efeitos principais da condenação, que é o efeito depois do trânsito em julgado, também irá eliminar o efeito secundário. Então, quem foi condenado por esse crime de sedução e estava cumprindo pena, vai deixar de cumprir a pena por esse delito e não será considerado reincidente, mesmo que venha cometer outro delito logo após essa abolitio criminis. Concedida pelo Congresso Nacional, também tem o mesmo efeito. A anistia é uma espécie de abolitio criminis, de uma lei que vem para abolir um crime, só que só olhando para trás, para fatos pretéritos, para fatos passados. A anistia, então, seria uma lei que tira um crime, só que só para fatos que já ocorreram. Então, essa anistia também, a exemplo da abolitio criminis, irá eliminar os efeitos principais e secundários da sentença penal condenatória. Todos os efeitos penais serão extintos aqui.